Você sabe o que é um solo colapsível? Entenda agora esse tipo de comportamento e que talvez possa ser útil para vocês em projetos de fundações, porque ele pode ser um sério problema. Solo colapsível é um comportamento chamado especial de um solo. A primeira coisa que é interessante dizer é que o solo colapsível ele não é um tipo de solo, isto é, ele não é uma formação de um solo. Tá? Na verdade, ele é um solo que apresenta determinadas características e que tem esse comportamento de colapsividade. Primeira coisa a necessário entender é essa diferença, ou seja, o solo colapsível ele não é um tipo de solo e sim ele apresenta um comportamento de colapsividade. Então, o que é esse solo? Na verdade, a principal característica desse solo é que ele tem alto índice de vazio, isto é, uma alta porosidade e um baixo teor de umidade. Então, na verdade, ele é muito comum em climas tropicais, porque há intensas épocas de chuva e posteriormente épocas de seca, e isso faz com que haja lixiviação de finos no horizonte superficial do solo, isto é, na superfície há esse carreamento de finos, tornando aquela estrutura porosa e que, de certa maneira, eu não vou entrar nesses aspectos químicos, né? Não é interessante agora, mas de certa maneira, devido a alguns agentes químicos, ligações químicas e até outras características, ele apresenta uma resistência naquela estrutura porosa. Mas o que acontece? Se esse solo for atingido por água, ou até mesmo um acréscimo de tensão, vai haver a colapsividade daquele solo. Principalmente tá, pela presença de água, pelo aumento do teor de umidade daquele solo. E é muito comum de acontecer fotos como essas que está aparecendo com vocês, que foi de um trabalho justamente sobre esse tema, e que houve infiltração de água no solo, e aí houve o desmoronamento, né, entre aspas, da estrutura desse solo, fazendo com que ele seja colapsível. Então é justamente esse comportamento, essa característica de porosidade e baixo teor de umidade, é que faz com que aquele solo apresente um comportamento de colapsividade. Esse tipo de solo vai apresentar em diversos locais, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil nós temos N trabalhos relacionados a solos colapsíveis, Pernambuco, São Paulo, Centro-Sul e por aí vai, Rio de Janeiro. Então, é possível de qualquer local possa apresentar um solo com esse tipo de comportamento. E, mais uma vez, imagine só você projetar uma determinada fundação em um solo desse, pensando que ele é um solo comum. E perceba que o SPT, por exemplo, que é um ensaio mais comum, ele não vai perceber que aquele solo é colapsível. Ele vai ter uma resistência, mas quando inundado, ele perde totalmente aquela resistência. Por isso que é importante, sempre que se fazer um projeto de fundações, verificar se naquele local há incidências desse tipo de solo. Porque aí você já vai ter uma informação a mais e uma hipótese a mais de que aquele solo você possa estar projetando sobre um solo colapsível. Aqui do lado está aparecendo um ensaio de prova de carga. Foi basicamente ensaiado duas estacas, né, ensaiadas aqui nesse solo, um no estado natural e um no estado inundado, né, o solo encharcado de água. E veja só que no estado natural, isso lá na região de Bauru, veja que no estado natural teve uma resistência de 200, né, por volta de 200 kN a resistência da estaca. Quando inundado aquele solo, a estaca perdeu quase 50%, ou um pouco mais de 50% de resistência. Perceba que agora a resistência dela, que é essa outra linha, né, a menor, ela chegou a 100 kN. Então, resumindo, sempre que se projetar uma fundação, tá, seja qual for o local, é interessante verificar essa possibilidade, principalmente no caso de fundações diretas. E é interessante porque esse tipo de solo é muito comum no horizonte superficial, ou seja, em camadas próximas à superfície. Então, tenham cuidado com esse tipo de solo, esse tipo de comportamento e evitar quaisquer problemas relacionados a isso. Então, essa é a dica de hoje e um abraço a todos.